Roger Guedes, Marcelo Groy, Fabinho, Arthur. Nomes que surgem na pauta do Grêmio. Vamos falar sobre cada um deles e, óbvio, né, sobre o assunto desse vídeo que você quer tanto saber, a tal da lista de saídas. Tá? Roger Guedes, qual é a situação? Bom, você já sabe como é que vem andando, né? Um jogador do Al Rayyan, tem contrato lá com o clube do Catar e a informação mais recente, a maior novidade, a viagem do Pitombeira, o empresário do Roger Guedes, para tentar destravar, desatar o nó, destravar a negociação entre Grêmio, Roger Guedes e Al Rayyan, principalmente, né, o clube Catar. Inclusive, tem informação de que o clube de lá está dando uma olhada em alguns jogadores, surgiram algumas possibilidades. Leitura minha, acho que inclusive tem a ver com essa reposição, possibilidade de reposição do Roger Guedes. Bom, Marcelo Groy, ele está no Brasil, está aqui no Rio Grande do Sul. Tem uma proposta na mesa, mais uma vez, do Fortaleza, mas o negócio envolvendo Marcelo Groy, Grêmio, não é tão simples quanto poderia ser. Esse é o grande ponto. Não é o que eu gostaria, mas é o que se apresenta. Não é um negócio tão simples quanto poderia ser, eu repito. Tenho mantido alguns contatos, vamos ver se em breve a gente tem algumas novidades aí também. Bom, Fabinho. Por que Fabinho? Bruno Soares trouxe a informação, abraço Bruno, de que é um jogador que interessa ao Marcelo Marques. Não há uma negociação, pelo que traz o Bruno, mas há um interesse, até mais do que isso. O próprio o Bruno Soares fala em seu vídeo, um contato da parte do Marcelo Marques com o Fabinho. O Bagé trouxe uma complementação sobre esse assunto, falando que não há um movimento da parte do Marcelo Marques sobre o Fabinho. Dito isso, é um jogador que, obviamente, agregaria muito se tivesse a possibilidade, né? Eu acho que ninguém tem dúvida sobre isso. E Arthur, bom, Arthur eu já falei algumas vezes por aqui, aí mexe com o coração do homem. O Arthur é sensacional, eu gosto muito dele, eu sou fãzaço mesmo do futebol do Arthur. Ai, César, mas é que não é o mesmo Arthur de 2017, nem tu, aí do outro lado, é a mesma de 2017. Não é. Mas se o Arthur vier e jogar metade do que jogou em 2017, convenhamos, uma excelente notícia para o Grêmio, né? Falei de muitas chegadas para falar que o mercado do Grêmio está movimentado, pelo menos tem muito jogador sendo falado no bastidor do Grêmio. Mas vamos ao que interessa, que são as saídas, né? Antes disso, se você puder deixar aquele like, a gente agradece, tá? Likezinho é simples para você e para mim vale demais. Bom, saídas. Eu acho que é muito importante que a gente saia do Grêmio, para pelo menos dar uma filtrada em quem quer e quem não quer estar no Grêmio. Isso é uma das coisas mais importantes, inclusive, que pode acontecer no clube. Porque muito jogador chega com um valor alto de salário, de luva, o clube pagando pela liberação, isso, aquilo e tal, muito dinheiro rola para a chegada de jogadores. Isso vocês sabem como funciona no vestiário, né? Daquela ciumeira, daquele biquinho, aquele beicinho, e muito jogador acha que merece mais do que realmente merece. Não entrega em campo, faz corpo mole muitas vezes, e aí fica de beicinho, falando, ai, eu acho que eu mereço mais. Tem que mais é que se lascar. O jogador que pensa assim. Dito isso, tem 3 nomes principais, tá, sobre saídas. Primeiro que eu vou falar aqui é sobre o Carbajo. Informação que vem de fora, lá dos Estados Unidos mesmo, dá conta de uma nova negociação do Carbajo com um clube americano, lá da MLS, dessa vez o Portland Timbers, acho que é assim que se fala, Timbers. Não era o New York Red Bulls, né, que ele estava por lá, agora o Portland Timbers, o Portland, né, para deixar mais fácil. Um novo empréstimo de pelo menos meio ano com uma opção de compra, mais uma vez, do uruguaio, que tem contrato ainda com o Grêmio, por isso até ele não atuava por aqui. O segundo jogador, Cristaldo, está insatisfeito, é a informação que se tem, até, salvo engano, espero que a minha memória não esteja me traindo, o Gabarito que deu essa informação, de ele estar chateado com os salários. Espero não ter errado, tá? Agora estou tentando puxar de cabeça, mas enfim. Um jogador que está insatisfeito de qualquer maneira, está insatisfeito
com a questão salarial, com a questão do contexto do Brasil, o quanto que ele poderia estar recebendo aqui no Grêmio e tudo mais. Se tiver uma negociação, ou aliás, melhor dizendo, se tiver uma proposta pelo Cristaldo, não é um tipo de jogador que o Grêmio vai fazer força para que ele fique. E o Amuso, terceiro nome que eu trago aqui, também não é nenhuma novidade, né? Vamos lá, não é nenhuma novidade, assim, que o Amuso tem uma dificuldade de adaptação, tem um pouquinho de dificuldade com o idioma, clima, Brasil, enfim, o grupo, pouca gente que ele consegue se relacionar. Não é nada de briga ou de intriga, vestiário rachado, não, nada disso. Mas é que é realmente uma adaptação difícil, né? Um jogador que veio da Bélgica à Europa, nunca tinha saído de lá para jogar, não por clube, né? Então é um pouco difícil, né, a vida do Amuso, pelo menos nesse ponto. É outro jogador que, se tiver uma proposta, o Grêmio não vai fazer força para manter ele por aqui, justamente por conta desse contexto. Se chegou até aqui, te inscreve no canal, porque isso ajuda bastante. Tem repetido isso, estamos em 2025, não tem por que eu ficar explicando o quanto que é importante você se inscrever no canal se quiser apoiá-lo, né? E o que eu acho sobre isso, sobre Cristaldo, sobre Amuso, sobre Carbajo? Bom, o Carbajo eu acho que é um jogador que poderia ajudar, eu acho ele melhor que alguns que o Grêmio tem no elenco, a maioria até. É meio displicente na marcação, mas ainda assim eu acho que ele é melhor do que a maioria que a gente tem para a posição. A grande questão é que ele não quer, e se ele não quer, bom, aí a gente não tem o que fazer. Cristaldo, cara, já defendi bastante Cristaldo, mas não dá. É um jogador que é muito mais um SA, né? Muito mais um segundo atacante, esse cara que encosta no centroavante, do que um armador. Aliás, a função de armador não é exatamente camisa 10. Pode ser, mas não é exatamente. A função é o cara que vai armar o time. Às vezes um jogador que vai armar o time é o cara do lado, às vezes é o volante. E muitas vezes é o camisa 10. O Cristaldo não faz nenhuma nem outra, nem arma e nem é um grande camisa 10, articulador e tudo mais. Ele é um jogador que pretensamente era para pisar um pouco mais na área, combinar jogada, fazer gol e ajudar com assistência. Mas até que não aconteceu. Bom, e o Amuso, típico jogador ponta, velocista, mas que, se não tiver bem azeitado com o time, também não vai acontecer. Uma peça que não rende, e por toda essa questão de adaptação, acho mais que justo daqui a pouco tentar alguma negociação com o Amuso e outro clube, e não ficar segurando o atleta aqui se não deu certo até aqui. E você, o que pensa sobre isso? Eu quero a tua opinião por aqui, vamos continuar debatendo. Até qualquer hora. Beijo, abraço, aperto de mão. Valeu!